Senhor Jesus, A amém, paz do igreja? Senhor, A paz do Senhor. Jesus, né? Então, mais um dia que estamos para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso grande Deus. Amém. Amém. Aleluia. É um privilégio estar aqui nesta manhã, né, para adorar ao Senhor juntamente com a igreja. Aleluia. Louvo a Deus por essa oportunidade, missionária Eudineia, ao qual me fazia esse convite para eu estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Amém. Ontem nós estávamos ali conviver, pensa, foi uma benção, né? Aquela missionária também estava lá, glória a Deus, né? Foi uma benção de Deus, louvado seja o Senhor, e hoje não vai ser diferente, porque o mesmo que estava lá é o mesmo que está aqui nesta manhã, que é Verdade, Cristo. Jesus. A presença dele paira sobre este lugar, aleluia, porque eu já posso sentir a presença do Senhor aqui, aleluia, Aleluia. Jesus, louvado seja Deus. Então vamos glorificarmos, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem puder ficar em pé. E vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis 20. Aleluia, Jesus. Gosto de obedecer, tá, missionário? Segunda Reis, o quê? 20. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome, aleluia, né? Ezequias adoece. Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se ser servido te lembrar-te, andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta-te a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Glorificando, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome dele, aleluia, né? Rei Ezequias, né, que não seguiu ali o exemplo do seu pai, Acaz, né, porque era um rei perverso, né? Até matou os filhos queimados para oferecer outros deuses. Graças a Deus que ele seguiu o caminho do Senhor, né? Foi fazer o que é reto e agradável aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus, né? Porque ele tinha tudo, né, para estar no caminho errado, fazer o que era errado, porque o pai não dava exemplo. Louvado seja Deus, mas muitas vezes nós não vamos seguir, né, a tradição dos nossos pais. Louvado seja Deus, porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, né? Amém. E Deus tinha esse projeto aqui na vida do rei Ezequias, louvado seja Deus, porque ele, né, era um homem que fazia o que era reto diante do Senhor. Eu até quero ler aqui no 2 Crônicas, né, verso 31 e 20 e 21, que diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era reto e bom. Não fez o que era reto, toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração fez e o prosperou. Aleluias. Quando ele colocou tudo em ordem, porque estava desordem. Muitas vezes está desordem, nós temos que colocar em ordem. Aleluias. Daí ele foi buscar ao Senhor de todo o seu coração. Fez e o prosperou. Aleluias. Olha como que Deus prosperou o homem.
é quando ele faz o que é reto e agradável aos olhos do Senhor. E vai buscar a Ele de todo o seu coração. Aleluia. E vai invocar o nome deste Deus poderoso. Aleluia. Aí Ele vem e derrama sobre mim e sobre a igreja nas bênçãos que Ele tem para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que estar nesse propósito diante de Deus, de fazermos o que é reto e agradável aos olhos do Senhor. Aleluia. E quando Ele pôs tudo em ordem, aleluia, Deus o abençoou. Aí aqui veio, né, sobre a vida do rei Ezequias, a morte, uma doença para a morte. Não é para viver, é para morrer. Aleluia. Né? Mas a igreja sabe por que a erva subir, né, o orgulho subir, aí veio a mão de Deus, né, sobre as nossas vidas, para nos ensinar a voltar para o caminho. Aleluia. E muitas vezes nós não queremos receber um puxãozinho de orelha do Pai, né? Louvado seja Deus. Porque quando Deus nos repreende, Ele nos disciplina, é porque Ele tem bênçãos para te entregar. Aleluia. É porque Ele quer te colocar você no prumo para você receber o teu milagre, a tua vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que louvado seja Deus, quando o profeta falou com ele, então ele virou para a parede. Eu estava lá deitado, prostrado, porque ele virou para a parede e foi orar ao Senhor. E foi falar: olha, Pai, eu andei com sinceridade, eu fui reto diante do Senhor, né? Então, e aí, Paizinho chorou. E chorou. Assim como nós faz, né? Quando nós erramos, nós falamos: ó, Paizinho, eu errei, mas estou aqui, Papai do céu, pedindo perdão, né? Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo para o Senhor. E o Senhor disse: filha, vou eu te acrescentar anos de vida. Aleluia. Vou eu te abençoar na terra. Vou eu mover a teu favor. Aleluia. Olha, o profeta Isaías nem chegou a sair do pátio. Volta e diz para o rei, aleluia, Ezequias, que eu acrescento mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus quer. Ali na vida daquele rei Ezequias, Deus acrescentou anos de vida. E na tua hoje, Deus acrescenta aquilo que você tem colocado diante do Pai, aquilo que você tem colocado diante do teu Deus. Aleluia. Deus vai prover e vai mover a seu favor aqui nesta manhã. Eu não sei se é na sua família, aleluia, se é uma causa na justiça, se é na vida espiritual, sentimental, conjugal, financeira. Eu não sei em qual área que você busca. Eu sei que Deus é Deus que acrescenta na sua vida nessa manhã, mas é vitória. Aleluia. De Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é fiel e é verdadeiro. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de João 15:7, diz assim, ó: e se vós estiver em mim, olha aí, se vós estiver em mim, aleluia, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que tu pedires eu, que todos nós estamos sujeitos a errar. Sim. Quem é perfeito aqui? Levanta a mãozinha. Perfeito, então só tem uma irmã perfeita. Porque nós não somos falhos. E nós clamamos ao Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele é Deus de misericórdia. Ele ainda é o meu, seu advogado. Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós errarmos, aleluia, Ele é o advogado para advogar a nossa causa. É, Jesus. Aleluias. E Ele está aqui nesta manhã para advogar a sua causa. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Ele é bom todo o tempo, igreja. O Senhor é bom. Aleluia. Mesmo nós estamos ali com a nossa, né, meio errado, mas o Senhor é bom e Ele é perfeito todo o tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então olha o que a Bíblia diz, né, que se a palavra, se vós estiver em mim, se nós estivermos nele, e se a palavra, né, estiver em nós, tudo que nós pedirmos, Deus vai conceder. Ele vai te conceder. Glória aleluia. a Deus.
Mas é preciso nós sermos retos diante do Pai. Glória a Deus. Aleluias. Não permanecer no erro, porque aqui, ó, o rei andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Ali orou o Senhor e chorou muitíssimo. Aquele coração estava quebrantado. O coração ali estava contrito diante do grande Deus. Aleluias. Então Deus moveu a favor do rei Ezequias e concedeu a ele a sua vitória. E hoje não é diferente, que a irmã disse, nós estamos aqui, né, numa campanha de família. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então que Deus possa alcançar cada um daquela família que você tem colocado diante de Deus. Amém. Amém. Porque o inimigo, ele procura tocar em quê? Na família. Ele quer destruir a família. Porque ele destruir a família, vai destruir, né? Pensa que vai nos destruir, mas não vai. Ele só pensa. Ele acha que vai. Não sabe que essa igreja aqui tem um dono. E o seu dono se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Ele pode até tocar, mas ele toca para cair. Amém. Jesus. Semana passada agora, minha netinha foi às pressas para o hospital. E teve que fazer uma cirurgia urgentíssima. Minha nora ligou desesperada, porque mãe, você sabe como é que é? Eu falei, não, nora, quieta teu coração. Aleluia, Jesus. Era para operar pelas 8 horas da manhã. Não, mas está demorando, minha sogra, já é 4 horas da tarde. Eu falei, Deus vai colocar o médico certo. Não é quem você quer. É quem o Senhor vai colocar aí para fazer essa cirurgia. Aleluia. Depois ela mandou o áudio, minha sogra. Deus colocou o médico certo para fazer a cirurgia da Larissa. Eita, aleluia. glória. Deu tudo certo. Louvado seja Deus. Aleluia. No outro dia, 7 horas da manhã, voltando para casa para glorificar ao Senhor. Aleluia. Então, igreja, muitas vezes, né, Deus quer nos dar vitória, quer nos dar livramento, e nós achamos, né, não, tem que ser no meu dia, na nossa hora, não. Deus tem mais. Deus está acrescentando. Para quando você receber a sua vitória, o seu milagre, você vai receber com porção do Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o tempo não é nosso, o tempo ele é do Senhor. Aleluia. Então nós temos que aprender a esperarmos o tempo de Deus, esperarmos a hora do Senhor. Porque tudo acontece na hora de Deus, tudo acontece no tempo de Deus. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus é bom. Todo o tempo, igreja. O segredo é nós procurarmos servir ao Senhor de todo o seu coração. Você acha que o inimigo deixou inquieto? O inimigo se levantou, usou quem? Senaqueribe. Para confrontar o rei. Aleluias. Para envergonhar aquele homem. Louvado seja Deus. Quando nós levantamos um propósito de Deus, quer falar para você, o inimigo levanta junto para querer nos envergonhar, achar que nós não vamos receber a vitória. Aleluia. Ele quis convencer aquele povo que estava ali com o profeta, né, Ezequias, com o rei Ezequias, mas quem que ele falou? Ei, com eles está o braço de carne, mas conosco, com a igreja, está o braço do Senhor. Aleluia. Para pelejar por vós. Louvado seja Deus. Com essa igreja está o braço do Senhor. Aleluia. Que nunca perdeu batalha, que nunca perdeu peleja. Aleluia. Depois vocês podem conferir, está lá no livro de 2 Crônicas 32. Aleluia. Com eles está o braço de carne, que desfalece as forças. Mas que a igreja está o braço do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós está dizendo aqui, então o Senhor ouviu. Aleluia. Porém o rei. Não ficou nenhum para contar a história. O adversário teve que voltar para sua casa de cabeça baixa, entrando na sua casa, e lá foi eliminado, aleluia, pelos seus próprios filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aquele que saiu da sua entranha matou a espada, não ficou para contar a história. Assim vai ser aquele que está te perseguindo. Amém. Não vai ficar de pé. Glória a Deus. Porque Deus ele lança por terra e não fica de pé. Não prevalece.
Quantos estão aí agindo com má fé, só para degradar sua imagem, para te pôr você ali achando que você vai andar de cabisbaixo derrotado? Derrotados serão os seus inimigos. Amém, Jesus. Glória a Porque é assim que nosso Deus trabalha. Amém. E essa mulher que fala aqui é testemunha disso. Quantas vezes o inimigo se levantou para envergonhar a mim, porque está tocando na minha filha, está tocando em mim. Mas todas as vezes que levantou, e nenhuma delas prevaleceram, aleluias, porque grande é o Senhor que nós servimos, aleluias. Grandes é o Senhor, louvado seja Deus. É clamarmos, igreja, é buscar este Deus, é ter fidelidade com Deus, é ter comunhão com o céu, aleluia. Olha aqui, esses homens, eles clamavam ao Senhor, e do Senhor 185 mil soldados a fio da espada. Imagina só, o anjo só eliminou a terrificação. Senhor, envia aqui um exército, não precisa de exército não, um anjo só elimina o inimigo. Aleluia. Aleluia. E para te dar a tua vitória, Glória a Deus. louvado seja Deus. Glória a Deus. O seu marido é de Jesus, a sua casa é de Jesus, os seus filhos é de Jesus, aleluias. E agindo Deus, quem Impedirá. impedirá? Ninguém impede o trabalhar de Deus, ninguém impede o agir do nosso Deus, porque Ele é poderoso, aleluias. Eu nunca vi um justo perder batalha. Glória a Deus. Não perde, porque o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Ele conhece o nosso gemido, a nossa dor, aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Outro dia eu falei, Deus, meu marido não é secreto, não. E outro estava lá no monte. Deus usou uma irmã que eu nunca vi na minha vida. Apareceu lá onde eu estava e disse, ei, tu disse que teu marido vai ser secreto, vai ser. Aleluia. Eu digo, olha, a pessoa que vai correr, vai não, irmão. Ele é de Jesus. Então, meu irmão, nós às vezes busca, mas a gente quer cansar, quer desistir, né? A gente quer largar de mão, vou dar mais para esse carro. Aí do nada ela chegou, passou uma, passou duas, passou três, agora passa você e diz, chama ela. Eu digo, aleluia, louvado seja Deus. Eu não desisti, filha, vou eu fazer na vida daquele. Eita, Eu Jesus. digo, aleluia, louvado seja Deus. Então nós não podemos desistir, igreja, de orar não, de clamar não. Vamos fazer aqui como fez o rei Ezequias, profeta Isaías, homens que clamaram ao Senhor e todos eles obteram resposta. Você acha que essa igreja é diferente? Deus é fiel para visitar lá. Glória a Deus. Viu? Amém. Deus é fiel Amém. para visitar Amém. Glória a os Deus. seus negócios Amém. Glória a Deus. e dar vitória. Amém. Porque Ele é bom. Amém. Todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Está difícil, mas não é impossível. Amém. O Deus que mudou a história de Jó é o Deus que está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só vou ler um versículozinho aqui. Amém, igreja? Eu vou passar o microfone para a nossa irmã. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, que está aqui no livro de Jó. Gosto muito dessa passagem de ler aqui. Quanto Deus virou. Aleluia, Jesus. Deixa eu achar aqui. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluias. Amém, Jesus. Nenhum pode ser impedido. Amém, Jesus. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Aí ele disse assim: como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Amém, Jesus. Lindo. Glória a Deus. Até então ele ouvia falar de Deus, aleluia. Ele ouvia falar das grandezas do Senhor, aleluias. Mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, aleluias. E sei que tu és maior e poderoso para mudar a minha história, para virar o meu cativeiro, aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Até então você ouvia falar que Jesus fazia milagres, mas hoje teus olhos contemplam Glória a os Deus, milagres, a benevolência do teu Deus, aleluia. Amém, Jesus. Você Glória a vai Deus. contemplar
Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: aleluia. Hoje. É hoje. Aleluia. Os meus olhos te contemplam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje, o Pai te hoje Glória teus a olhos Deus, contemplam aleluia. a grandeza de Deus, Glória a a Deus. benevolência do Pai, a misericórdia de Deus, o trabalhar de Deus. Ora pelos seus inimigos lá fora, ora pelos seus amigos, faz como fez Jó. E Deus, aqueles homens se condoeram e cada um chegou ali para poder abençoar a vida de Jó. E Jó foi, abençoado. Teve umas filhas que ninguém teve, tão bonita igual ela, só nós, né? Até a filha bonita de Jó. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nossos filhos são lindos, né? Glória a Deus, aleluia. Né? Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Deus abençoa cada um de vocês que vieram nessa manhã. Que Deus venha multiplicar as suas bênçãos, as suas vitórias. Amém. Tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Espera o tempo de Deus na sua vida. Amém. Jó esperou. O rei Ezequias esperou. Então nós também temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Glória a Amém? Deus. Que Glória nós vamos a ser Deus. agraciados pelo Pai. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe.